Queria falar sobre economia, IOF. Agentes do mercado financeiro esperam para esse fim de semana a apresentação do governo de um pacote de medidas a fim de compensar o orçamento que foi perdido com o IOF, que foi recebido de uma maneira muito negativa por parte do mercado e também por parte da sociedade. Essa é a expectativa do mercado financeiro, que aguarda esses documentos, esses materiais ainda nesse fim de semana. Também condiz com a expectativa do senhor? O senhor acredita que o governo vai apresentar algo relevante até o fim dessa semana? Isso não dá para acreditar num governo que não sabe fazer uma conta de matemática, né? E eu estou falando de aritmética simples. Eu acho que o Haddad, ele já disse publicamente que não entende nada da economia, ele vem demonstrando isso todos os dias, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, para exemplificar aqui, para deixar claro que não é assim uma questão de querer desqualificar ninguém, é fato, né? O governo em 2024, em 23, quando apresenta o orçamento de 24, ele apresenta uma receita no CARF de 58 bilhões de reais. Quando ele apresenta essa receita, que é uma expectativa, a receita é estimada, né, e a despesa ela é fixada em função da estimativa da receita, ele coloca lá 58 bilhões de despesa. Se apurou 300 milhões ou 400 milhões. É um erro bastante grosseiro, né? Aí você imagina, o governo cometeu aí um deslizezinho, mas aí quando vai apresentar o orçamento de 25, ele joga 28 bi. E a expectativa é que arrecade 400 ou 500 milhões. Como é que eu vou acreditar nesse governo? Um governo que esquece de colocar os 8 bilhões de reais dos fundos de compensação da lei que ele propôs, da reforma tributária. Um governo que subestima em 10 bilhões a Previdência e mais 10 bilhões, né, a questão lá do BPC. Né? O governo que não consegue fechar as contas e o faz de forma proposital ou por incompetência. Porque quando ele apresentou o orçamento em 23, em 22, ali naquela transição, ele botou 200 bilhões de despesas a mais e passou o ano correndo atrás de receita não recorrentes, né, para tapar buraco. É um eterno puxadinho. Aí, ao lado aqui, ele está com a autorização do Supremo Tribunal Federal de gastar quase 60 bilhões por ano, fora dos parâmetros fiscais, para pagamento de precatório. 15 bilhões de reais agora que ele apresentou nesse ano, agora para fazer casa para a classe média. Tá? O governo está com 2 ações parafiscais, que inclusive uma delas, apesar da recomendação do TCU, não colocou no orçamento, que é a questão do pé de meia. Botou 1 bilhão, vai gastar 12. Tá? A mesma coisa com a questão do Vale Gás. Esse governo é incompetente, é leviano, é irresponsável. E o que é pior, é temerário. Tá? Então não dá para acreditar nesse governo. O Haddad se reúne com o presidente da Câmara e do Senado para fazer um não anúncio. Um não anúncio. É um negócio assim que é risível se não fosse tão pernicioso para a sociedade brasileira. Eu sou da oposição. Eu poderia dizer a vocês, que coisa boa, o governo está se enrolando. Mas eu sou brasileiro, eu estou aqui. Eu estou embarcado. Meus filhos estão embarcados, meus pais, meus amigos. Eu quero que o governo dê certo. Por mais que as pessoas queiram me apedrejar pelo que eu estou falando. Eu quero que as pessoas tenham segurança jurídica, poder de compra, possibilidade de fazer investimentos a médio e longo prazo. Aí o governo apresenta como solução, olha o gênio que é o Haddad, o aumento exponencial do imposto regulatório para fazer face, né? Há uma dificuldade de apresentação de receita que ele mesmo deu causa, ele sabia disso, ou é um incompetente maior ainda. Então não dá para acreditar nesse governo. Desculpe, eu vou aguardar. Quando acontecer, aí eu me pronuncio.